Fala pessoal, meu nome é Mário Pisani e hoje aqui estamos no nosso curso de verão, um curso 100% gratuito para vocês que aqui nos acompanham. E hoje eu vou falar um pouco para vocês ali sobre alguns dos indicadores que eu mais utilizo no dia a dia das operações, indicadores aí que eu gosto dentro do mercado, tá? Então, eu vou começar falando aí sobre o indicador do MACD IFR, depois eu ainda vou passar para você o indicador de volatilidade histórica com as bandas Pisani, ok? Veja só, pessoal, então vamos direto ao ponto aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Então, tela no ar, veja aqui, pessoal, MACD, né, é um indicador de volatilidade dentro do mercado, utilizado para exaustões de mercado e reversões através de sua divergência com o preço. Basicamente, o cálculo é a média móvel exponencial de 12 períodos, tá? Ou 12 dias, menos a média móvel exponencial de 26 dias, ou 26 períodos. E aí a gente tem a média móvel exponencial de 9 períodos, 9 dias, que é usada como linha de sinal para identificar as viradas. E nós temos também o histograma, que representa a distância entre a linha MACD e a linha de sinal, sendo positivo quando a linha MACD está acima e negativo quando ela está abaixo. Os valores 12, 26 e 9 são os mais utilizados e definidos como padrão na estratégia aí de indicadores, no caso do MACD, tá? Então, veja só, vamos lá no gráfico, você vai aqui, ó, propriedades do seu gráfico, você vai aqui, ó, inserir indicadores e busca aqui, ó, MACD, insere no teu gráfico, ele vai aparecer aqui embaixo para você. Olha só que interessante, tá? A linha de sinal, né, que está aqui, que seria a linha MACD, ela está sendo representada aqui por essa linha aqui em azul mais claro, ó, tá? Quase um verde água. E aí a gente tem a média móvel de 9, que está sendo indicada aqui, tá? Então ele fala aí o cruzamento, né, seria a indicação dessa linha de sinal, toda vez que faz esse cruzamento entre a linha de sinal e a média móvel. Então, se a linha de sinal cruzou para baixo da média móvel, o histograma fica negativo. Toda vez que a linha de sinal cruza abaixo da média móvel, o histograma fica negativo. Cruzou abaixo, o histograma fica negativo. A linha de sinal cruzou para cima, o histograma fica positivo. A linha de sinal cruzou para cima, o histograma fica positivo. Linha de sinal cruzou para cima da média, histograma fica positivo. E aí ele dá mais uma informação para a gente. Quanto maior for a distância da linha de sinal com relação à média móvel, mais largo, né, ficam essas barras do histograma. Então, você vê que essas barras elas ficam maiores quando a distância é maior. Tá? Então, quando a distância for maior da linha de sinal versus a média móvel, você tem uma distância aqui, ó, maior, tá? Da linha de sinal, você tem uma barra maior no histograma. Então, é isso que ele está sendo representado. Então, isso por si só eu já poderia até tirar, de repente, as linhas, deixar só o histograma. Eu gosto muito de usar dessa forma. Mas você pode ter a representação aí das linhas também MACD, ok? O que o MACD fala, tá, pessoal? Quando ele está aqui, você tem um eixo que é o eixo zero. Então, quando o MACD, as linhas estão acima do eixo zero, significa que é para você buscar por compras. Quando elas estão abaixo do eixo zero, significa para você buscar por vendas. É isso que significa. Então, por exemplo, tá? Aqui está o eixo zero. Então, vamos marcar o eixo zero aqui, ó. Então, esse aqui é o eixo zero. Conhecido, pode ser também, até tipo assim, a linha d'água, que a gente chama. Veja que aqui nesse eixo zero, tá? A linha MACD, ela cruzou a média móvel. Então, ela deu um sinal. Isso daqui é um sinal de compra, tá? Então, é um sinal de compra. Você vai no teu gráfico, você vai olhar aqui, tá? Então, ó, vamos ver aqui, ó. Ela cruzou exatamente aqui, ó. Então, aqui nesse ponto, ela está oferecendo para você uma compra,
ok? É isso que significa. Agora, o que todo mundo erra do MACD. Aqui, ela também cruzou. Isso significa que aqui é uma compra? Não significa que é uma compra, significa que é uma exaustão, tá? É uma exaustão de quem estava vendido. Por quê, pessoal? Porque ele está abaixo do eixo zero. Então, você vai ter uma resposta melhor quando ela der um sinal de compra, mas ela estiver acima do eixo zero, tá? É um sinal mais favorável para você. Tem, óbvio que na análise técnica você pode experimentar vários tipos de estratégia, encaixar e de repente você pode até criar uma estratégia aqui, podendo fazer isso. Mas enfim, quando tiver essas condições, o ideal é você buscar por compra quando ela está acima do eixo zero. Da mesma forma, a venda, tá? Então eu vou buscar a venda quando ela estiver abaixo do eixo zero. Então aqui, ó, por exemplo, ele está abaixo do eixo zero. Então, aqui eu posso buscar por venda, né? Então, aqui ele cruzou, eu posso estar buscando por venda dentro do mercado nessa situação. Você vê que o mercado teve até uma resposta ali. Como aqui também, ó, ele estava acima, ó, tá? E aí ele cruzou para baixo. Então, aqui você tem aqui para buscar por venda dentro do teu gráfico aqui, ó. Por quê? Porque ela cruzou abaixo do eixo, ela já estava abaixo do eixo zero e a linha de sinal cruzou para baixo. Essa é uma precisão aí que o MACD traz para você, ok? Essas são formas de você buscar entradas pelo MACD, tá? Eu posso também buscar, de repente, uma exaustão, entende? Aqui ele está numa exaustão, ele cruzou a linha de sinal para cima. Isso está indicando que o mercado parou de cair. Provavelmente o mercado pode subir. É que ela pode te gerar alguns sinais em falso, porque muitas vezes o mercado ele pega uma tendência muito forte. E quando o mercado pega, por exemplo, uma tendência muito forte, se você vender aqui, ó, por exemplo, aqui seria a venda, só que ele está acima do eixo zero. Olha só, ela falhou, ela voltou a subir. Por quê? Porque o mercado está numa tendência muito forte. Quando o mercado tem tendência muito forte, você vai ter muita falha nessa condição. Mas na condição contrária, não. Né? A condição contrária, por exemplo, aqui, ele indicou o cruzamento. Ó. Então, aqui ele indicou compra para você. Então, ela está subindo nos últimos dias. Tá? Então, é isso que você tem que avaliar quando estiver fazendo análise aí do MACD. Tá? Então, o MACD é bem bacana mesmo para quem está acompanhando. E uma outra forma de você analisar o MACD é pegando apenas aqui o histograma e fazer uma análise que a gente chama, tá, pessoal? Que é uma análise de divergência. Veja que interessante aqui, ó. Eu vou pegar aqui essa LTB e vou traçar aqui, ó. Aqui eu tenho uma tendência de baixo, tá? E aqui, se eu verificar ela, ela também tem uma condição de baixa pela parte inferior, ó, tá? Então, quase um canal de baixa aí perfeito. Se você olhar para a condição do MACD, tá? Então, pegando o histograma inferior, até aqui, ó, ele estava caindo. Beleza. Mas o que, que aconteceu posteriormente aqui no MACD? Ó? Ele começou a fazer mínimas cada vez maiores. Então, aqui a mínima era bem grande, aqui a mínima já é menor. Essa mínima representa que a distância da linha de sinal com a média móvel. E a distância dela já não consegue ser mais tão agressiva, está cada vez menor. O que significa que o mercado está tendo uma divergência e ele está pegando aqui, tá? Nessa movimentação, uma exaustão da baixa. Então, a qualquer ponto, ele pode fazer o quê? Romper, subir muito forte. É uma divergência que a gente está verificando dentro do mercado. Porque se o mercado está caindo, tá? Então, isso era para as barras inferiores estarem acelerando cada vez mais. Mas elas não estão acelerando cada vez mais. Ela já está parando de acelerar. Então, o mercado pode gerar essa divergência. Agora aqui, por exemplo, o mercado acelerou, 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 parou. Então já não tem mais a mesma distância aqui e quase que impossível fazer. Então, provavelmente o mercado está numa situação próxima ao topo que vai gerar uma divergência. Aí como que eu passo por essa divergência? O mercado ficando lateral no tempo, o MACD ele vai corrigir ou o mercado fazendo uma correção para o MACD voltar próximo ao eixo zero. É assim que funciona.
Bom, esse daí é o MACD. E nós temos também o IFR, que é um indicador também que eu acho bem legal dentro do mercado. O IFR é um indicador de volatilidade utilizado para medir exaustão de mercado e divergência com os preços para entrada contra tendência. Ou uma contra tendência. Até dá para ir a favor, tá? Ele é o índice de força relativa e o cálculo dele é bem simples. É a razão entre suas variações positivas e sua variação total ao longo de um período específico, dentro de uma escala de 0 a 100. Então, se for 14, é essa razão aí dos 14 períodos, que é o mais comum dentro do mercado, é o IFR 14, padrão, tá? Então, aqui eu estou com o IFR. Então, deixa eu apagar ali aquele estudo anterior. Veja só que interessante. Então, ele fala para nós, tá, na indicação do IFR, o seguinte: existem as zonas onde o mercado começa a ficar sobrecomprado e as zonas onde o mercado fica sobrevendido. Sobrecomprado seria a partir dos 70. Então, eu venho aqui, pego aqui a minha linha de tendência, eu vou estender ela à esquerda e eu vou fixar ela na posição 70. Pronto. Então, aqui significa, tá, que quando o IFR chega acima de 70, ele está sobrecomprado. Ou seja, ele já não está mais com tanta força, ele já está chegando no seu limite. E tem a parte inferior, que aí eu vou colocar aqui extensão à esquerda e vou colocar na posição 30. Está cravado, 30. Então, acima de 70 ele está sobrecomprado, abaixo de 30 ele está sobrevendido. Porque às vezes você vai ver na internet, o cara vai falar para você assim, ó, chegou abaixo de 30, você compra, porque o mercado vai subir. Chegou acima de 70, você fica de olho para vender. Chegou abaixo de 30, você compra, né? O pessoal muitas vezes faz esse tipo de análise. Mas existem algumas condições dentro do mercado, que aí é quando o indicador começa a ratear, quando ele pega a tendência. Quando ele pega a tendência, mesmo que ele vá abaixo de 30, ele ainda continua caindo, porque a tendência ficou muito forte. Aí o indicador começa a ratear. Então não é tão simples assim utilizar o indicador dessa forma, tá? Essa seria uma forma simplista do indicador que eu utilizaria de outra forma dentro do mercado. Não utilizaria dessa forma aí como é colocado. Eu colocaria, por exemplo, assim: olha, o mercado subiu aqui, tá? O mercado subiu, tá subindo, e ele fez aqui duas barras de pausa. Se eu estou vendo que o indicador está acima dos 70, o que eu vou usar aqui? Eu não vou usar para vender. Eu vou pensar assim, cara, quer saber? Não vou comprar aqui ainda, porque o indicador está sobrecomprado. Eu vou esperar o indicador voltar para buscar uma compra nessa condição dentro do mercado. E quando ele voltar a subir, eu busco por uma compra. Então, eu poderia, por exemplo, traçar uma linha aqui no indicador, ó, voltou a subir, então agora eu vou buscar por talvez uma compra. Aí eu poderia usar ele dessa forma. Por quê? Porque se eu usar ele só assim, eu posso me dar mal, tá? E outra forma de usar o indicador é divergência. Então, por exemplo, o índice Bovespa está subindo e fazendo máximas. Só que o IFR já não está mais. Então, isso aqui é uma divergência, tá? Então, isso significa que o mercado está sobrecomprado. Então, a qualquer momento, ele pode sim, de fato, cair, porque eu estou vendo essa divergência. Aqui eu tinha uma divergência, olha só que interessante. O Ibov, ele fez uma máxima maior aqui do que a anterior. O IFR nessa máxima já não foi, ela fez divergência. Então, opa, sinalização de fragilidade dentro do mercado. Tá? Então, são coisas que eu posso ficar de olho para tentar pegar reversões dentro dos preços. Os preços aqui estavam subindo do índice Bovespa, enquanto que o IFR já não estava conseguindo garantir o mesmo movimento. Tá? Então, são situações que a gente pode olhar. O mercado aqui está caindo, fazendo novas mínimas. Já o IFR, nessas condições, ele está subindo. Okay? Então, são formas aí da gente olhar para dentro do mercado. Mas olha só, vai ter uma aula completa sobre isso. Então, não se preocupem. Inclusive,
Se você quer aprender mais ali da lógica e desses indicadores, não falando sobre isso, mas uma estratégia que é o que eu vou passar nas próximas aulas, tá? Então, acompanhe com a gente aqui o curso de verão. E lembrando, tá, pessoal? Na descrição desse vídeo tem aula completa ali sobre os indicadores dentro do mercado. E agora, um último indicador, que aí é um indicador que eu utilizo dentro do mercado, criado aí, que até o Lucas Albuquerque que fez esse indicador como a forma que eu utilizo a volatilidade histórica, batizado com o meu sobrenome, que são as bandas Pisani. Elas são parecidas com uma banda de Bollinger, porém o cálculo é feito através do afastamento de 20% da média de 20 períodos da volatilidade histórica de 20 períodos aritméticas, com a média móvel simples de 20 períodos. Utilizamos para avaliar se uma entrada está exaustiva, fora do preço, e assim evitando entrar em trades exaustivos. Então, na real, tá? A análise aqui é o seguinte, cara, eu tenho uma venda para fazer dentro do mercado, mas ela está fora da banda, então eu não entro. Ela está fora da banda, então eu não entro. Tá? Então, você vai operar os pivôs que existem dentro do mercado, desde que esses pivôs eles estejam dentro da banda, porque se eles estiverem fora da banda, você não vai operar. Como que eu faço para inserir aqui as bandas Pisani dentro do teu gráfico? Você vai lá na Nelo Store, tá? Então você vai no Profit Chart, vai em ajuda, vai na Nelo Store. Deixa eu abrir ela aqui. Você vai buscar ali pelas bandas Pisani, tá legal? Ela é gratuita para você baixar na tua plataforma. Então, é gratuita, tá? É só você apertar aqui para assinar as bandas. Uma vez que você assinar ela lá, ela já vai aparecer para você nos seus indicadores, ok? Então, você clica aqui com o botão direito, vai aqui em inserir indicador e busca pelas bandas Pisani, ok? Insere no teu gráfico. Ela já vai aparecer aqui para você, ó. Aí você pode dar um tom aqui para ela, dar uma vida para ela, né? Então ela tá com essa cor automática, vamos deixar em azul, que aí a gente consegue ver bem as bandas Pisani, certo? Então aqui, ó, colocou aqui as bandas Pisani. Então o que que eu quero entender das bandas Pisani? Se eu tiver, por exemplo, um pivô de compra dentro do Ibovespa que esteja dentro da banda, significa que eu posso operar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pivô de alta. Ó. Quando ele rompeu, ele está dentro da banda. Pô, posso operar, tá? Agora, se ele estiver fazendo um pivô um pouco para fora da banda, aí já não é legal. Muito para fora não é legal. Aqui fez um pivô. Quando rompeu, está dentro da banda. Posso operar, tá? Agora, se ele estiver armando um pivô e o rompimento dele está vindo fora da banda, você não vai operar. Você só vai operar os pivôs que estão armando dentro da banda. Fora da banda, você não vai operar. É isso que serve a banda Pisani. Beleza? Bem, pessoal, é isso. Então, essa aula, vou ficando por aqui. Agradeço aí a vocês por mais estarem junto com a gente nessa aula. Se você quiser aprender mais aí sobre os indicadores, tem aula completa, link na descrição. E também vai ter mais vídeo aula saindo aqui no Ogroflix sobre o MACD e também sobre o IFR. Valeu, pessoal. Grande abraço a todos.